começou a discutir sobre as animalidades, sobre os laços e sobre a necessidade de a gente também ter controle dos nossos sentidos, da nossa mente. Quando a gente é dominado pelos nossos sentidos, a gente não consegue falar não. E essa necessidade de discipliná-los, o eliminar as animalidades significa disciplinar os seus sentidos e a sua vida no mundo. E isso tem a ver também com a sua capacidade de dizer não. Não para os outros, mas para os seus sentidos, para os seus desejos, de regulá-los. Tinha um rei, ele tinha uma cabra. E ela era extremamente comilona, ela adorava comer, ela era glutona. Não importa o quanto ele comia, ela sempre ia comer mais, e mais, e mais, e mais. E aí o rei falou, eu vou fazer um teste. Eu ofereço um prêmio para quem conseguir fazer com que a minha cabra não coma mais. Porque ele sabia que ela gostava de uma graminha especial. Então, as pessoas tinham o direito de levar a cabra um dia para casa e ele falou, dá o tanto de comida, o quanto você quiser para ela. Se ela não aceitar a minha comida, você vai ganhar o prêmio. Aí eles tentavam. Aí enchia a cabra de comida, chegava lá no palácio, o rei pegava o matinho, regalava o olho e tchau, não deu certo. E aí tudo ia tentando, ia tentando. Aí uma pessoa falou, não está dando certo, essa estratégia não está funcionando, eu vou tentar outra. E ele falou, rei, eu preciso da cabra, só que vamos fazer o seguinte, eu peço por uma semana. Aí o rei falou, tá bom, mas cuida dela, né? E aí ele começava a dar comida, e é o que ele fez, ele pegou o mesmo capim que o rei dava, que ela é o que mais ela amava. E aí dava comida, quando ele pegava aquele capim que ela gostava, ele mostrava para ela, quando ela ia chegar perto, ele fazia, batia com aquele capim nela, e ela saía. Aí de novo, no dia seguinte, dava comida, o capim, pá, batia. A cabrinha começou a ficar desconfiada daquele capim. E aí ele deu comida e chegou depois de uma semana, ele chegou, falou, rei, acho que sua cabra está pronta, ela não vai mais querer. Foi impossível. Aí pegou lá o matinho, quando o rei mostrou para ela, fez... e saiu correndo. Ele falou, o que você fez? Que milagre é esse? Então, essa cabrinha do rei são nossos sentidos. A gente tem que, de vez em quando, falar, não. Só que se a gente tiver todo amarrado, enjaulado, os sentidos fazem para a gente, não. E a gente fica igual a cabra. A gente falou hoje de manhã que algumas pessoas nem sabem que tem esses laços. A gente citou os laços que a gente vai discutir, muitos deles nem parecem laços. Parecem algo natural, algo que faz parte da vida e é algo positivo, mas a gente escuta que é negativo. Então, isso é uma coisa interessante também. No caminho espiritual, gradualmente, a gente começa a ter essa consciência e com a consciência a gente tem a capacidade de mudar, de transformar. O Guruji fala de uma história que tinha uma mãe que foi presa e ela estava grávida. E o neném nasceu na cadeia. E ele não conhecia nada fora. Então, para ele, aquilo lá era a casa dele, para ele, aquilo lá era o paraíso dele. Os padrinhos, os amigos, quem eram? Eram os presidiários. E aí, depois de um tempo, a mãe recebeu alta. E o bebê ficou desesperado. Não era bebê, ele cresceu, né? Ele ficou desesperado, porque ele estava indo embora de casa. A mãe entendia que ele ia para a liberdade, mas e a criança que nasceu lá dentro da cadeia, falou, e agora? Eu estou sem casa? Então, às vezes nós estamos dentro da cadeia, como esse bebê na jaula, e a gente praticamente cresceu dessa maneira e nem entende que está preso. Então, é um processo de libertação também, o ato de reconhecer que a gente tem alguns laços.
Quantas mulas eram de Satã? 5. É. Tem uma outra perspectiva que falam que existem 6 inimigos. Shadaripu. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Kama é desejo. Krodha faz parte do nosso 8 também. Raiva. Lobha, agora é grana. Ganância. Lobha, Moha é ilusão. Mada, orgulho. E Matsarya, inveja. Então, de 5 a gente foi para 6, e aí a gente volta para o nosso Ashtapasha. Ashtapasha, que são 8. Vocês lembram qual era ou não? Então, eu falo e vocês repetem de novo, até vocês decorarem e sonharem com isso. Laja, Grina, Bhaya, Krodha, Jugupsa, Kula, Shila, Jati. Que são? Laja é timidez. Grina, desdém ou aversão, desgosto, repulsa. Bhaya, medo. Krodha, raiva. Jugupsa, ciúme, inveja. Kula, orgulho da família, da dinastia, da linhagem, nacionalidade. Shila, orgulho de ser humilde. É. E Jati, raça, gênero, religião, cor, casta. É preconceito. Que se transforma depois em preconceito. Então vamos para o primeiro. Interessante que tem algumas escrituras, por exemplo, Tantra, eles falam sobre sacrifício de animais. E falam de animal específico que tem que ser sacrificado. E o que acontece por ignorância? Um monte de caminhos espirituais e religiosos sacrificam animais. Na própria Índia, sacrificam cabra, sacrificam cavalo, sacrificam isso. Aqui no Brasil tem um monte de sacrifício de animal. Mas isso tem um sentido mais metafórico do que um sentido propriamente dito. O sacrificar animal num caminho espiritual, na verdade, se você for pensar, não faz muito sentido. Você está querendo crescer espiritualmente, expandir, você vai matar um ser vivo, que tenha o ser divino dentro dele também. Então, o Gurudev entendeu isso. E ele falava, é simplesmente o se libertar desses laços. O sacrificar o animal num ritual religioso significa mata o seu animal. Você tem esses seres, esses animais, muitas vezes peçonhentos, dentro de você. Por que você vai matar um animal indefeso e oferecer para Deus? E isso acontece ainda hoje. Mas é uma falta de compreensão do que significa eliminar essa animalidade. No hinduísmo, por exemplo, todas as divindades, ou quase todas, as mais importantes, elas estão montadas ou elas têm conexão com o animal. Então, o Senhor Shiva, ele anda... Qual é o meio de transporte dele? Um touro. Saraswati, cisne. Durga, tigre ou um leão. Kartikeya, que é o irmão de Ganesha, um pavão. Senhor Vishnu, uma águia. E Ganesha, um rato.
Mais gorduchinho, coitado daquele. Aquele lá já está sacrificando o animal. Tem que carregar ele, coitado. E o que isso quer dizer? Que eles estão montados num animal que, para eles serem considerados como divinos, eles têm domínio sobre as animalidades. Esse é o significado. Você ter controle sobre as animalidades. É por isso que eles estão sempre domando um animal. O animal leva eles para onde eles querem. Eles não estão matando, eles estão domando. Isso significa o que para a gente? Se você quer realmente alcançar a divindade, doma o seu animal. Monta nele, faz ele te levar para onde você quer. Doma o seu animal. Pashupati. O Senhor Shiva é chamado Pashupati, o Senhor dos animais. Ou seja, aquele que controla e domina as qualidades animais. Vamos para o primeiro. Laja. Timidez. Claro, agora a gente está ouvindo que é um laço. Vocês acham que é bom ou ruim? Neutro. Quando a timidez pode ser boa? Agora não. Humildade, ok? Pode representar modéstia, pode representar algum tipo de pudor. Pode ser. Então, nessa perspectiva, se a gente entender a timidez nesse lado, ela é positiva. Então, às vezes, a pessoa se refreia de uma atitude, de uma exposição física ou de alguma outra maneira por timidez. Mas a timidez não é essa parte relativa à vergonha. É essa parte de ter um pouco mais de consciência e das consequências dos seus atos. O Gurudev sempre falava que é importante que por 3Ds a pessoa é conhecida. Ela se expressa, ela se manifesta, ela se revela através de 3Ds. Dress, demeanor e dialogue. Roupa. A sua atitude, os seus atos. E a sua fala. Por esses 3DDD. Por esses 3Ds, ele falou que é possível conhecer a pessoa. Porque através desses 3Ds, ela já fala da vida dela, ela fala das intenções, do desejo dela, do interior. Então, sim, nessa perspectiva, timidez como modéstia, ela é positiva. Não. Mas as pessoas, assim, entendem que essa pessoa é tímida, às vezes pode ter uma conotação positiva, mas a definição é diferente de modéstia e de... É o medo de passar vergonha. Não é, na verdade, uma atitude de humildade. É que tem algumas pessoas, por exemplo, elas são recatadas. E não é por ego. Mas isso é um pouquinho de mistura. Na verdade, isso não é timidez. E é quando a timidez é negativa? Quando é omissão. Omissão, o que mais? Hã? Não se expressa, deixa de se expor, deixa de se impor quando necessário, deixa de falar a verdade. Então, a timidez normalmente vem da insegurança. Puxa, o que os outros vão falar? Se eu falar isso, se eu fizer isso. Então, a insegurança é algo de parentesco com o medo. Então, insegurança não é bom nas nossas vidas. Então, toda vez que você deixa de fazer algo por essa insegurança
refletida em timidez, ela é negativa. Então, é essa perspectiva que a gente tem que entender nas nossas vidas e tentar eliminar. Eu posso repetir aqueles três textos? Dress, qual foi o outro? Fala, conduta e roupa. Mas essa timidez não pode ter uma rejeição, por exemplo. Ela pode vir de um trauma, mas ela se tornou um bloqueio na sua vida. Aquele trauma trouxe como consequência insegurança e timidez, ela é um laço. Então, a timidez é um laço e precisa ser eliminado. Se ela vem de outras questões, na verdade, tudo vem de outras questões. Qualquer laço vem de outras questões. Mas é negativo. Então, lembra que nada é justificável. Não adianta a gente falar, por exemplo, eu tenho essa qualidade negativa, mas foi por causa disso, eu fui maltratado, ou eu fiz isso, ou por causa disso. A gente nunca deveria aceitar uma justificativa para manter-se preso. Ok, veio disso ou disso, entenda, não tem problema. Mas saiba, você nasceu para se libertar dela. Você é o jardineiro, você é o negociante, você precisa se libertar. E isso precisa ser treinado, praticado. No caminho espiritual, por exemplo, quando a timidez é prejudicial? Quando isso realmente pode ser um laço? Cantar na praça, se ele for muito tímido, ele não consegue colocar isso para fora. Sim, esse era um treino para ele eliminar a timidez. Para eliminar a timidez. Então, é um outro caminho espiritual, mas para os monges se formarem, eles iam em praça pública, onde estava cheio de gente, e tinha que começar a cantar alto cantos devocionais. Por quê? Porque as pessoas, por exemplo, no caminho espiritual, têm vergonha de falar de Deus. Claro que você não tem que ser um fanático, ficar falando Deus, Deus para todo lado. Mas as pessoas se sentem desconfortáveis. Ela vem aqui, escuta falar de Deus e pensa, mas ela está num outro lugar. O que as pessoas vão pensar se eu falar Deus ou graças a Deus, se Deus quiser? Então, vergonha. Vergonha, de repente, de mostrar devoção. Está numa meditação ou está em algum lugar, você tem uma conexão com os mestres, mas você tem vergonha de ir lá e se curvar aos mestres, fala, as pessoas, o que elas vão pensar de mim? Porque devoção, às vezes, pode ser confundido com fraqueza. A pessoa tem uma lágrima de devoção. Então, vergonha de se colocar na frente do guru e de se abrir para um guru. Tinha uma pessoa uma vez lá na Índia, ela foi iniciada, chamava Vikram. Ele foi iniciado quando ele tinha 11 anos pelo Gurudev. E aí toda vez que quando eu estava morando lá, ele era um amigo meu próximo. Toda vez que chegava o Guruji, ele se afastava e ficava bem longe. Eu falei, puxa vida, você está sempre aqui falando dele com tanta devoção, quando ele chega, por que você fica tão longe? Porque eu sei, ele vai perguntar se eu estou meditando e eu não posso mentir. Então ele não chegava perto. Como se o Guruji não soubesse. Como se o Guruji não soubesse. Então, vergonha, fala, puxa, e agora? Eu não vou meu guru vai saber disso ou daquilo, eu não posso me expressar, eu não posso me mostrar, mas não faz sentido. Então, essa perspectiva de insegurança, medo do que os outros vão pensar, ou às vezes você tem vergonha, essa timidez, mas por essa insegurança, por exemplo, você percebe algo errado, alguém próximo a você, e você não tem coragem de falar. Mesmo quando é perguntado, o que você acha? Ah, não sei.
Então, nessas perspectivas, a timidez é negativa. Então, a timidez, verdadeiramente, a definição de timidez, ela está conectada com insegurança. Então, nessa visão, nessa maneira de enxergar, ela deveria ser eliminada das nossas vidas. Quando eu estava lendo e pensando sobre isso, eu estava pensando, então, desde que eu era pequeno, eu sempre fui extremamente tímido. Não, e ainda sou. Mas, e o Guruji sempre fez o quê? Justo lá. Então, várias vezes fui testado para quebrar isso e várias vezes eu não consegui. Então, uma vez estava lotado de gente, tinham centenas de pessoas durante uma peregrinação. E à noite estava tendo satsanga e tinha vários monges cantando. E eu estava sentado olhando para o Guruji, que ele estava no palco. Ele olhou para mim e falou assim, vem agora e canta. Eu só olhei para ele. Não vai dar. Claro que depois eu fiquei todo arrependido. Eu falei, puxa vida, vergonha do meu mestre. E daí se eu passasse humilhação? E daí se as pessoas rissem? Elas iam rir, provavelmente. Ou chorar. Mas, puxa, mas que fraqueza, não é possível. Próxima vez ele vai ver só. Aí não demorou muito. Aí outra vez estava um monte de gente. O Guruji estava fazendo uma gravação de uma aula. E aí, quando acabou essa gravação, tinha um monte de gente no Ashram de Miami. Não tinha nada, não tinha música, não tinha nada. Ele olhou para mim e falou, isso que agora não foi canta, foi dança. Veio com juros. Eu falei, lembra que a gente falou hoje? Vem juros. Não, sem música, na frente de todo mundo, dança ainda por cima. Falei, por que eu falei que a próxima eu não ia negar? Falei, Deus do céu, vou morrer. Não é que não vai dar, vou morrer. Aí eu tive uma ideia. Eu falei, Baba, eu posso pelo menos chamar alguém para dançar comigo? Aí ele falou, pode. Aí eu chamei alguém que era mais envergonhado ainda. Que era o mais envergonhado de todos. Aí eu falei, agora eu tô bem. Aí os dois começaram a dançar igual Foi a coisa mais ridícula que vocês podem imaginar na vida. Aí o Guruji ficou tão feliz, ele falou, vem você também. E começou, parecia um hospital psiquiátrico aberto lá, para todo mundo, sem música, sem nada. Um fazia dança indiana, foi um evento medonho. Mas é algo para quebrar. E, claro, a gente não tem que esperar os outros, se não tem... Quando é o guru, tudo bem. Mas a gente teria que ter consciência disso e, aos poucos, quebrar isso. Isso vem normalmente de infância, por educação. Tem um provérbio indiano que fala, se na hora de comer e se nos negócios você for tímido, você vai passar fome e você não vai ganhar dinheiro. Então, você vai na casa de alguém, você está morrendo de fome. Quer mais um? Não, 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 obrigado. Você vai sair de lá e fala, preciso sair daqui agora para ir num restaurante. Uma vez foi um monge, ele viajava com o Guruji, e ele chegou na Nova Zelândia. Ele nunca tinha viajado fora. E aí as pessoas... Ele estava desesperado de fome. Porque a viagem era muito longa e estava sem comer faz tempo. E aí, quando ele chegou, as pessoas, que bom que você veio, senta, eu vou te oferecer comida. E ele chegou com um potinhozinho de amendoinzinho. Ele falou, o quê? Isso é comida deles? Não é possível, meu Deus. E aí ele pegou aquele potinho e comeu todo e falou, até que deu para matar um pouco a fome isso. Encheu, tomou um monte de água. E aí, quando a pessoa falou, já comeu a entrada? Vamos, agora tem o almoço. Na outra sala tinha uma refeição inteira. Ele falou, agora eu enchi o bucho de amendoim. Mas ele estava sem graça, ele fala, só isso, não tem comida para mim, ou alguma coisa. O Guruji também treinava a gente dessa maneira. Mas não tem a ver com timidez, mas tem a ver com
não demandar dos outros, ou quando você estiver na casa de alguém, ou quando você estiver no próprio ashram. Então, lá em Baliga, eram centenas de pessoas comendo. E elas serviam. O Guruji falou assim, os monges não deveriam pedir mais comida. Vocês não têm o direito de demandar mais comida ou de pedir comida específica. Se baseia que é Deus que está te servindo, e se aquela comida que você gosta não vier, Deus não quis te dar. Ou se a pessoa esquecer de te servir, é porque Deus queria que você jejuasse aquele dia. Ufa. Às vezes tinha refeições do Senhor Jagannath, que era um banquete, aí você ficava louco, nossa, aquela... Aí não vinha. E aí você não podia falar, as pessoas ficavam assim. Aí um falava pro outro, ó, eu não posso pedir, mas se já acabou, pede para mim. Mas era muito legal de ver a mente reagindo, porque às vezes, tá bom, eu vou seguir. Aí as pessoas naquela pressa, e como entrava e saía um monte de gente, às vezes naquela fila as pessoas tinham acabado de comer e você tinha acabado de chegar. A pessoa não passava mais para comer, para te servir. Eles tinham que sair e ir embora. Não é, isso, claro, não tem a ver com timidez, mas se você tiver timidez, você passa fome e você não ganha dinheiro. Era esse provérbio. Então é interessante, porque apesar de ser sutil esse laço, a gente pode percebê-lo no dia a dia e a gente pode, aos poucos, trabalhar com ele. Então, ter consciência. E no caminho espiritual, porque a timidez também tem a ver, e essa insegurança tem a ver com individualidade, tem a ver com ego. Por que você tem essa insegurança? Porque você se identifica com as suas características. Capacidades ou incapacidades. Ego é para cima ou para baixo. Então, você sabe, puxa, eu não sou bom nisso ou naquilo, eu não posso expor, eu preciso esconder. Então, a timidez é um laço. Estou claro? Alguém tem alguma pergunta? No caso, aí, timidez e inconveniência. Muitas vezes eu me considero tímido por não ser inconveniente, né? Então, é diferente. É diferente ser modesto e inconveniente. O oposto de inconveniente não é tímido. Talvez seja modesto, talvez seja você tenha um bom senso. Mas essa inconveniência também na verdade, é o oposto, não de timidez, mas do bom senso. Então, o excesso, essa inconveniência é negativo e timidez é negativo. São dois aspectos negativos. Mas, por exemplo, bom senso, ser recatado e modéstia, que na verdade deveria ser o oposto da inconveniência. Então, uma pessoa inconveniente, ela vai usar uma roupa inapropriada para um ambiente, para algum lugar, ela vai falar algo, mas não quer dizer que uma pessoa tímida seja a perspectiva positiva dessa inconveniência. Eu lembrei também de uma outra história de inconveniência. Um Criavan, ele foi num templo e estava tendo um evento desse caminho espiritual. E ele foi com a namorada. E eles não sabiam a cultura, as coisas, esse respeito, essa divisão que eles normalmente deixam, homens de um lado, mulher de um outro. E eles estavam ouvindo uns mantras, uns rituais, e o guru deles, que veio da Índia, estava lá também. Então, era um evento extremamente importante. E aí ele estava tão feliz, e aí o que ele fez? Ele abraçou, eles ficaram abraçados lá. Parou, os mantras pararam, e a pessoa que estava tocando o mantra saiu surtado do templo. E começou a berrar com eles. Vocês são demoníacos! Vocês não têm a menor pudor. Olha o que vocês estão fazendo. Vocês têm noção do pecado? Ele falou, eu só abracei minha namorada. Mas ele surtava. O guru acho que não tinha visto eles se abraçarem. Mas com esses gritos, o guru... O que está acontecendo? Então, naquele momento era inconveniência, mas a inconveniência foi maior a dele ainda. Aí chegou alguém que era do mesmo caminho espiritual
e foi tentar apaziguar. Fica tranquilo, não... Falou, daqui a pouco eu te encontro lá fora. Aí você vai ver quem vai estar tranquilo. Por causa de um abraço. Então, sim, mas o que acontece? Você não precisa ser tímido para ser modesto. Você não precisa ser tímido para ter bom senso. Então, a timidez é negativa. Essas outras, não. Elas são positivas. Dá para entender a diferença? Viagem, pensar que, eu fico imaginando uma pessoa que é tão tímida, às vezes ela tem dificuldade em esclarecer algumas coisas. E a comunicação, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem na vida, né? Tem dificuldade de esclarecer algumas coisas, eu fico imaginando se tem uma coisa de que a pessoa que é muito tímida e não procura enfrentar isso, o quanto de mal entendido que ela leva para casa ou para ela mesma. E aí eu fiquei viajando, pensando assim, se não é um jeito de ser que precisa ser enfrentado, porque pode ser que você alimente rancor e às vezes rancor simplesmente porque as coisas não foram esclarecidas. Não, timidez é um laço. Então, um laço e uma negatividade sempre vai trazer uma consequência, vai ser prejudicial de alguma maneira. E a falta de comunicar-se é uma delas. Você não precisa ir nem muito longe, você pode pensar numa escola. Um aluno, uma criança que é tímida, ela não entendeu o que o professor falou, mas ela nunca vai levantar a mão e não vai perguntar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai ser reprovada. E isso também vale, por exemplo, no caminho espiritual. Então, a pessoa, às vezes, não compreendeu, a pessoa não está sintonizada ainda, mas ela fala, não, está todo mundo entendendo, menos eu não vou perguntar. Então, sim, a timidez, e refletida nessa incapacidade de comunicar-se adequadamente, traz esse prejuízo. Sobre uma área jurídica e uma área que a ferramenta principal é a comunicação. E ela simplesmente chegava lá, colocava os fones de ouvido, ficava no mundo dela. Isso foi prejudicando. E aí, esse pouco depois, ela foi para fora, saiu sem olhar para trás. E se a gente for pensar, na verdade, a gente tem... Todos nós temos um pouco disso. E que é possível perceber que isso é um aspecto prejudicial nas nossas vidas. O próximo é gruna, que é desdém ou desgosto ou aversão, ou, no caso mais alto e mais intenso, é chamado de ódio. Bom, isso não precisa perguntar se é bom ou ruim, né? Esse já não é mais tão sutil. Esse está fácil. Talvez ódio nem todos tenham. Em algum momento talvez já tiveram, mas talvez não seja algo muito frequente. Ele talvez não esteja presente nesse grau mais intenso. Ódio é uma das palavras mais pesadas dessas palavras negativas. O ódio é uma das mais... Mas esse desdém, essa aversão, esse desgosto, está presente nas nossas vidas ou não? Simples. Por exemplo, ontem de manhã, o pessoal cortou várias frutas. E aí estava misturada. E aí eu estava servindo. Aí a pessoa falou, não, abacate eu não quero porque eu não gosto. Isso é um desdém. Isso é uma aversão. Mas, puxa vida, não faz diferença nenhuma. Hoje eu estava servindo. Aí eu fui oferecer arroz, a pessoa falou, não gosto de arroz. Eu falei, então come um pouco. Foi a mesma coisa que eu falei ontem no abacate. Ele falou, não me serve abacate. Eu falei, então toma esse pedaço. Então, no dia a dia, a raiz do ódio está presente de uma maneira inocente nas nossas vidas, mas que é a fonte depois dessa intensidade. É só a diferença de intensidade.
Então, não é só pensar, eu não tenho ódio, então eu estou livre desse laço. Mas é entender o grau de evolução dele, da onde ele vem. Então, o ódio, ou esse desdém, vem desse gosto ou aversão. E na verdade, a maioria de nós, a ferramenta ou o meio pelo qual a gente vive e se relaciona com esse gosto e aversão. Então, o tempo inteiro, mesmo sem a gente perceber, a gente está julgando. Eu gosto, eu não gosto. O tempo inteiro. Eu gosto de frio, eu não gosto de frio. Eu gosto de arroz, eu não gosto de abacate. Eu gosto dessa pessoa, eu não gosto daquela pessoa. Inteiro. Mesmo sem você expressar isso. Mas esse gosto e aversão está presente constantemente na sua vida. E o que acontece? Quando é algo que você gosta muito, quando você não tem aquilo, ou quando você recebe algo contrário àquilo, vem desgosto muito ou odeio muito. E isso, eu fiquei até surpreso. Em 2 casas que eu fui, nessas viagens todas, comendo com uma família, uma menininha, ela devia ter 4 ou 5 anos. E aí a mãe dela pôs alguma coisa para ela comer. E ela falou, eu odeio tomate. Uf, me deu até um... Eu falei, mas, puxa vida, será que ela sabe o que é odiar? E será... Ela não sabe o que é odiar. Ela tá falando, não gosto e não quero comer tomate. Mas de algum lugar ela já escutou. Eu odeio. E isso está sendo plantado. Então, desde criança, a gente já tem essa perspectiva, porque isso a gente adquire da nossa cultura. Falar isso é bom, ir nesse lugar é bom, usar essa roupa é bom, comer isso é bom. Então, a gente vai criando. Só que a gente baseia o nosso viver ou a nossa felicidade nesses gostos e aversões. E isso é terrível. É horrível. A gente não tem nenhuma neutralidade ou imparcialidade. A gente vive só buscando o que você gosta, o que você quer, dessa sua lista do bom, e vive fugindo, evitando e ignorando a outra lista. Mas eles são um casal. Na verdade, eles são gêmeos. Gosto e aversão, eles andam juntos. Não tem como você separá-los. Mas nesse caso, Imparcialidade? Sim. Para uma pessoa espiritual, a imparcialidade é boa. Porque a parcialidade ela está conectada com algum tipo de apego. Essa neutralidade. Em outras palavras, numa perspectiva espiritual, ela é chamada de equanimidade. Então, não quer dizer que você vai gostar de abacate e de banana, a mesma coisa. Mas, se quando tiver abacate você sofrer, e se quando não tiver banana você também sofrer, e se isso se intensificar, você vai odiar. Eu odeio abacate. Eu odeio frio, eu odeio... Então, em graus, a gente tem esse gruna dentro de nós. E isso deve ser analisado, isso deve ser entendido e deve ser eliminado. E como eu faço isso? Esse é um caminho de equanimidade. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna, ele chama gruna, ou ele chama esse ódio, quem tem ele chama dos piores do homem. Os piores seres, que são esses que possuem o ódio, eles são cruéis. E eu constantemente os mando de volta em ventres demoníacos nesse mundo. Leve, né? Ele estava explicando sobre esse renascer e o que acontece. Então, uma pessoa que desenvolve ódio durante a vida, o que o divino está falando? Que na próxima, o que vai acontecer com ela? Ela vai atrair um ambiente onde ela vai ser rodeada de ódio.
Então, a parte mais sutil do ódio é uma aversão, é um desgosto. É uma falta de equanimidade. E se eu entendo da onde vem isso, esse gosto e aversão, eu vou me relacionar de uma maneira diferente com isso. Tem uma família, que a gente já falou várias vezes em vários satsangas. São 5 membros dessa família. E a mãe é chamada de avidya, que é ignorância. O filho mais velho dessa família é asmita, que é ego. Depois ela teve gêmeos, raga e dvesha. E raga e dvesha são gosto e desgosto, ou desdém. E qual o resultado? E o último filho, avinivesha. Qual o resultado? Final dessa família, medo. Sempre. Então, se eu entendo que essa família tem como membro gosto e aversão, ou seja, toda vez que eu estou sentindo aversão, ou eu estou muito apegado a algo, isso veio da onde? Da ignorância. E isso me tira desse estado de equanimidade. E por que isso é ruim? Porque eu estou associando a minha felicidade a algo externo, a algum fato que vai acontecer na minha vida. Se hoje fizer sol, se hoje não chover, se hoje tiver essa comida, se hoje tiver essa pessoa. Então a gente tem que aos poucos tentar trazer mais esse estado de equilíbrio e não ser tão não basear tanto a nossa vida e a nossa interação com o mundo nessas duas, na dualidade, no gosto e aversões, nesses pares de opostos que eles chamam. Ok, se não é muito bom no inverno, põe agasalho ao invés de reclamar. Nós fomos muito criados nessa dicotomia, né? Da religião, do jogo de futebol mesmo. Então, às vezes a gente torce para tal time. Então, quando a gente torce para tal time, vai ter uma versão ou outra, né? Então, por exemplo, futebol, isso é o clássico. E é o clássico também a consequência disso. É impossível os dois ganharem. Então, ou você tem duas opções. Ou você vai ficar eufórico e vai para o lado, mas o eufórico é a mesma moeda também do desgosto. Porque o eufórico vai te trazer desgosto daqui a pouco. Então, você baseia a sua felicidade naquela final, naquele momento. Se ganhar, não preciso de mais nada na vida, estou pleno. É bem-aventurança. Se ele ganhar samadhi e se perder, já era, morte. Então, é uma cultura, sim, a gente aprendeu desde criança a viver com essa dualidade, com essa dicotomia. Mas não quer dizer que a gente tem que aceitar. É a mesma coisa de timidez. Minha mãe falava, vai na casa dos outros, não pede nada. A gente tem que entender, sim, faz parte, isso está um pouco enraizado na minha vida, mas eu não vou aceitar, porque eu quero crescer espiritualmente, porque eu quero cuidar do meu jardim, porque eu quero me transformar. Então, começar... O problema é querer mudar quando você já está no ódio. Aí é mais difícil. Mas por que deixar chegar até lá? Por que não cuidar nesse estágio latente ainda de gostos e aversões? Ou seja, não aceita muito a sua vida ser guiada por esses gostos e aversões. Quando isso não for te prejudicar. Claro, não quer dizer que você vai falar, não gosto de fumar, e você vai ter que fumar. Mas, às vezes, você percebe, essa comida eu falo, não gosto e eu não como. Não é uma limitação sua, sinceramente. Não é assim, essa comida me faz mal, mas assim, eu não gosto. Ela tem nutriente, ela tem vitamina, ela tem a mesma coisa. Não é uma limitação nossa. E falar, eu não gosto, eu não vou aceitar. Todos nós temos. Você não precisa ficar o tempo inteiro, mas se a sua vida for baseada e cada vez mais nesses gostos e aversões, é sofrimento.
e vai chegar num nível mais elevado. É o mesmo nível, é o mesmo fluir, o desgosto para o ódio. Aqui, até mesmo uma pessoa, ela vinha aqui no Asha, e ela era um pouquinho, essa pessoa era um pouco irritada. E aí, essa pessoa veio e meditou, acabou a meditação, as pessoas estavam aqui ainda, antes de ir embora. Ela falou, preciso falar com você. Eu falei, Falei, pode falar. Mas não era falar, ela estava querendo dizer, eu preciso berrar com você. E ela estava brava com uma pessoa, faz muito tempo. E ela começou a gritar no meio do ashram, eu odeio essa pessoa. Eu falei, uau, a meditação funcionou. Viu como Kriya Yoga? Próxima vez eu vou te levar na palestra de Kriya e falar, se você meditar, você vai ficar assim. Eu odeio essa pessoa. Se eu pudesse, eu matava ela. Aí, falei, puxa vida, ainda bem que não sou eu. Não, eu falei, pelo menos faz o seguinte, você não precisa ir abraçar ela, não, tudo bem. Faz o seguinte, quando você, antes de dormir, ora para ela. E ela, de novo, gritando, impossível! Como eu vou orar para esse ser? Impossível, não consigo. Tá bom? Então, em níveis diferentes, mas começa no desgostar. E é interessante que a gente estava falando de timidez, de insegurança. Às vezes, tem alguma coisa que te incomoda numa pessoa, e você não expressa, e você não se comunica. E aquilo vai nutrindo, 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 desgosto, insatisfação, repulsa aí, ódio. Oi, João. O de desdém? Sim. Eu vejo uma afeto também que pode levar um apego à pessoa também. Lembra que é os dois juntos, Raga e Dvesha. O que acontece? Toda vez que você tem afeto por uma pessoa e não por um outro, ainda é parcial. Ele é limitado. E por que você tem afeto? Porque aquela pessoa te tratou bem, ou porque ela está conectada com você por alguma razão, porque ela te fez algum favor, porque ela é do mesmo sangue. De alguma maneira, isso tem um certo apego. E quando a outra pessoa não tem aquelas características que essa pessoa tinha, é o desdém. Então, sim, o afeto para uma pessoa e o desdém para outra é simplesmente uma expressão dessa dualidade, do gosto e da aversão. Então, o que eu tenho que fazer? Não sentir afeto por essa pessoa? Não. Mas eu tenho que expandir o meu afeto. Essa é a ideia. Eu tenho que expandir. Quando o apego acaba? Ou quando você for desapegado de todos, ou você for apegado por todos. Escolhe o caminho. Os dois chegam no mesmo lugar, mas não é apegado por todos, porque se você tentar se apegar por todos, você não vai conseguir, porque as pessoas não batem, não se bicam, não tem... Mas qual é o segredo disso tudo? Tanto do ódio quanto desse amor que é apego, tanto do gosto quanto a aversão, quanto da afinidade quanto a repulsa, o desdém. É você entender que, na essência, todos são a presença divina. Esse seria realmente a solução definitiva. E isso significa se apegar a todos. Não tem como se apegar a todos os seres humanos e suas diferenças. Mas tem como você se apegar à presença de Deus, que é igual e a mesma e amorosa em todos. Essa é a expansão. E esse é o fim das suas dualidades. Enquanto a gente tiver individualidade e ego, nós vamos ter gosto e aversão. A gente só não pode se deixar viver por isso e se afetar tanto por isso. Aceita elas. Você vai gostar um pouco mais da comida, um pouco mais da outra. Mas não deixa isso tomar um nível onde você vai sofrer e vai se incomodar com isso. E lembra que eliminar essa dualidade não quer dizer que você vai se deixar
ser explorado ou ser abusado dos outros e você não vai desenvolver. Você tem que ser uma pessoa firme, você tem que ser uma pessoa consciente, você também não pode prejudicar a si mesmo, mas não nutrindo essas coisas dentro de você. Claro que se afastar. Se afastar também é desdém. Não, depende. Alguém está te fazendo mal. Por exemplo, uma cobra peçonhenta, ela faz bem para você ou mal? Depende. Se eu Do for quê? mordido por ela vai me salvar. Ela vai virar um soro e vai me salvar. Uma cobra peçonhenta perto de você é mal, ela vai te matar. Mas não é por isso que uma cobra peçonhenta e ela é letal para um ser humano, você vai odiá-la? Você vai falar, eu odeio uma cobra? Se ela te picar, depois vai falar, eu odeio ela, mas a culpa foi dela? Ou foi você que chegou perto dela e ela... Ok, eu não vou odiar a cobra, mas eu não vou abraçá-la. Distância. Então isso não é desdém. Respeito. Entendeu a diferença? Vivekananda uma vez perguntou para um cristão. Ele falou assim, se Jesus falou, se alguém te esbofetear, se alguém te der um tapa, o que Jesus falou? Dá outra face. Aí o Vivekananda falou para essa pessoa, e se quando eu oferecer a outra face, a pessoa me der um tapa na outra face? O que você faria? Ele perguntou para esse cristão. E aí ele falou, não sei. Ele falou para o Vivekananda, e você, o que você faria? Ele falou, ele estava nervoso, me deu um tapa. Eu dei a chance para ele refletir e reconhecer o erro e dei a outra face. Ele não aprendeu e não reconheceu e me enfiou um tapa. Sabe qual seria o meu próximo passo? Eu dava um murro no meio do nariz dele. Já que ele não quis aprender com a esquerda e com a direita, ele precisa de um método um pouco mais enérgico para aprender. Eu não sei se o cristão gostou. Eu não sei se funcionou ou não, mas... Então, assim, não ter ódio, ou não ter desgosto, ou não ter desdém, não significa ser explorado, ser abusado. Tenha a sua posição, se imponha, mas não nutra isso, porque nutrir isso significa envenenar você e envenenar o mundo. Ódio, ou desgosto, ou desdém, ou essas coisas todas só te envenenam, porque te fazem cego e não enxergar. A gente está querendo enxergar a divindade, a gente está querendo enxergar a presença de Deus, a gente está querendo crescer e se libertar. Às vezes é cômodo viver nesses gostos e aversões, porque a gente já está acostumado, e quebrar isso talvez não seja fácil. E esses gostos e aversões também podem se expressar, a gente só gosta de elogio, e quando alguém critica a gente, imediatamente repulsa por aquela pessoa. Reação. Equilibrado. Aceitar tanto elogio quanto crítica. Igual. Não é fácil. Swami Shivananda tinha no ashram dele, que era o dia da crítica. E o que eles faziam? Eles escolhiam um coitado para pagar o pato todo dia. Um residente. E aí o que eles faziam? Todo mundo ia criticar ele o dia inteiro. Tudo que ele fazia. O tempo inteiro a pessoa, isso tá horrível, isso aqui tá tudo errado, essa comida tá medonha. Tudo era crítica o tempo inteiro, para ver o quanto ele aguentava. E aí, no dia... Só que as pessoas criticavam, sabia, no dia seguinte você eu. Mas na hora era bom, né? Manda ver. Você ia depois pagar o pato também. Mas ele estava treinando os discípulos para ter essa equanimidade. Ok, é a presença de Deus. Então, o que o Guruji fala? Para você se livrar disso, de ódio, dessa aversão, desse desgosto, orar e falar, Deus, oração para isso é extremamente maravilhoso. Deus, não me deixa ficar cego para a sua presença. De alguma maneira é a sua presença nessa pessoa, nessa situação, me mostrando algo. Esse seu jogo divino eu não consigo entender ainda. Mas, por favor, tira isso de mim, eu não quero.
orar com sinceridade. São Francisco, na oração dele, falou, onde houver ódio, que eu leve o amor, não que eu leve mais ódio. Onde houver desgosto, não que eu aumente o desgosto. E isso vale para essa cadeia inteira. Então, no seu dia a dia, você pode treinar isso, você pode praticar isso. Não tem problema, você teve que se afastar de uma pessoa, você teve que se afastar de uma situação. Isso não é desdém, isso pode ser viver com inteligência. Mas que você não permita sentir algo negativo por essa pessoa, por essa situação. Essa é a parte negativa. Dá para entender? Viver com inteligência, mas não com essas negatividades, com essas coisas prejudiciais, com esse veneno dentro da gente. Essa história também que eu lembrei agora, eu já falei em alguns lugares. Que o Swami Shidrupananda era um monge alemão. Antes de ele morar no ashram, ele fez um experimento. Logo antes de morar no ashram. Ele pegou arroz cozido em 2 potes e colocou num pote esse arroz, nos 2 potes. E aí, num pote, ele colocou uma etiqueta de amor. E ele começou a olhar para esse pote e mandar amor. E pensar bem, pensamentos positivos para esse pote. No outro ele colocou ódio. E começou a mandar a nuvem negra para o arroz. No dia seguinte, o arroz com o rótulo negativo começou a ficar preto. No dia seguinte, começou a ficar preto. E ele falou que depois de uma semana esse arroz desapareceu, ele virou pó. Com a negatividade. E o outro arroz, com o amor e a energia que ele mandou, se manteve intacto por mais de 10 anos. Ele ia visitar a família na Alemanha, depois que ele tinha um tempinho no ashram, ele chegava lá e o arroz estava no potinho ainda. Depois de um tempo, acho que a mãe dele jogou fora. O amor foi embora. Mas olha a influência de um sentimento nosso, de uma energia nossa, para nós mesmos e para os outros. E odiar alguém ou odiar a si mesmo significa odiar Deus. É Ele que habita dentro de todos os seres. E por ignorância, por essa família, a gente não percebe. Aquela família dos 5. Então, a gente deveria eliminar isso porque a gente está tentando sentir a presença de Deus. Toda vez que você sentir que alguma coisa tem essa coisa de repulsa ou desgosto, luta contra. São Francisco, vocês lembram o que ele fez ou não? Com a repulsa dele? O que ele tinha repulsa? Leproso. Ele não conseguia chegar nem perto. Ele via um leproso andando à distância, ele punha a mão no rosto e... Aí um dia ele falou, como assim? Eu estou querendo chegar em Deus? Aí ele foi lá, sofrendo interiormente, e abraçou e beijou as feridas. E o que aconteceu naquele momento? Ele falou que ele viu não mais o leproso, mas Jesus naquele ser. Claro, é um pouquinho elevado isso. Mas no dia a dia a gente pode treinar, lembrar da presença de Deus. Isso vai diminuir nosso gosto e aversão. A gente precisa viver em equanimidade. E isso é um grande sinal de crescimento espiritual. Não que você está vendo mais luz ou som, ou que você está tendo experiências espaciais, divinas, não. Mas o seu equilíbrio está maior e mais constante na sua vida. Menos baseado em gostos e aversões, em amo e odeio. Saiba que esse estado de equanimidade é o real sinal do seu crescimento espiritual. E isso pode ser treinado o tempo inteiro. E a gente tem opções e possibilidades infinitas todos os dias para esse crescimento. Certo? Meditação. Claro. Oração e meditação. A pergunta que o colega fez, que você deu da forma, que você afasta, me fez pensar assim, que a gente, eu já ouvi você falando também, a gente tem isso na vida, que a gente tem que também prestar atenção com as nossas companhias, né? Porque às vezes a minha pergunta objetiva é assim, às vezes no trabalho, em alguns locais, você pode estar do lado de pessoas que não compartilham o mesmo jeito de pensar e podem ser tóxicos para o seu jeito de pensar. E aí, nessa coisa de que até para a gente não ter ego espiritual e etc., não parecer bem, quer dizer, eu entendo que
a gente meio que tem que se proteger disso, não pode parecer que é desenho, mas tem um equilíbrio aí que é muito sutil entre, tipo assim, você se afastar e de repente a pessoa perceber que você está evitando a pessoa, e ao mesmo tempo, sabe, tem no dia a dia mesmo, essa coisa da gente viver sem gosto e aversões, mas ao mesmo tempo tentar viver de forma íntegra com a gente mesmo, assim, é um super desafio. Interessante. E é esse o aspecto de equanimidade e a referência, por exemplo, dos mestres. O tempo inteiro nós vamos enfrentar desafios, seja no profissional, seja familiar, sempre nós vamos nos deparar com opiniões contrárias, com coisas que se opõem ao que a gente entende que é correto, ao que a gente... Mas, primeiro, não necessariamente o que a gente entende que é correto, que é a maneira certa de viver ou se enxergar, seja a verdade absoluta. E segundo, a gente tem que entender também que cada um tem também a sua maneira de enxergar, de viver e de se relacionar. Então, quando a gente começa gradualmente a se elevar mais espiritualmente, segundo os mestres, esse estado de equilíbrio e equanimidade vai te trazer um efeito do quê? De não mais se sentir tão afetado. Então, por exemplo, aqueles hábitos, aquele jeito daquela pessoa, antes te incomodava demais, mas agora você tem um pouco mais de maturidade e ela faz a mesma coisa e já não te afeta tanto. E aí são questões também de prioridade. Então, claro, eu tenho que aprender a tolerar e a trazer. Então, esse trabalho para mim, por exemplo, é indispensável. Eu não posso abrir mão dele. Então, se eu não posso abrir mão desse trabalho, eu tenho que aprender a me relacionar, eu tenho que aprender a trazer essa equanimidade. Então, um pouco mais de crescimento espiritual vai trazer cada vez mais essa capacidade de digerir essas coisas que não vão que não são de acordo com o que a gente entende que é certo, do que a gente entende que é o correto. Então, gradualmente, essas coisas passam a não afetar tanto as nossas vidas. Um exemplo, por exemplo, veio uma pessoa de outro estado para cá, e ela estava meditando. Ela falou, aqui é maravilhoso, mas o único problema que eu não consigo aceitar. Falei, o quê? Esses passarinhos cantando. E não só isso, ele canta bem na árvore onde eu estou meditando. Parece que ele vem aqui nesse galho e está me... Falei, será que ele parou para pensar que passa um avião aqui quase rasante a cada 10 minutos e ele não falou nada? Mas ele está falando do coitado do bem-te-vi. Falou, eu posso fazer o que você pedir aqui, só não me pede para dar comida para esses bichos. Então, o que acontece? Depois de uma semana, ele falou, sabe que já não está me incomodando tanto? Então, essa é a ideia. Gradualmente a gente vai amadurecendo, crescendo, e essas dualidades vão começar a diminuir e não afetar tanto a gente. Isso significa equanimidade. Não é que as dificuldades vão desaparecer, porque é impossível. O mundo é formado de equanimidade e dualidade. Mas a nossa maneira de interagir com elas que vai mudando gradualmente. Certo? A tristeza vem absolutamente dos gostos e aversões. Por quê? Porque a sua perspectiva de felicidade está baseada fora. Alguém te frustrou, eu estou triste. Algo não aconteceu na sua vida, eu estou triste. Eu perdi alguém, eu estou triste. Eu ganhei algo, eu estou feliz. Então, a nossa tristeza e felicidade está baseada na ignorância, que se reflete. O problema é que você se entende por ser humano agora, mas você talvez não perceba que antes dessa compreensão você já teve experiências de gosto e aversão, e você chegou com uma bagagem agora já com gostos e aversões. Então, isso é reflexo de algo inconsciente que se manifesta agora em forma de tristeza ou nessa forma de ódio. Certo? Esses apegos e aversões, dentro dos apegos e aversões, pode fazer com que a pessoa perca completamente sua saúde psicológica e emocional, né? Sim. Eu falo porque minha chefe não gosta desse negócio de natureza, né?
Ela fala assim, eu adoro a natureza. Isso para mim é música dos meus ouvidos, os pássaros. E lá no paraíso, no final do dia, é uma sinfonia de pássaros. Nossa, outro dia ela deu um grito lá no escritório. Ai, como eu odeio esse negócio de natureza. Isso aqui não traz paz na mente. Mas ela não tem, por ela viver assim, ela perdeu toda a saúde emocional dela. Mas faz parte. Isso, a gente lembra de uma coisa. A gente tem que prestar atenção nos nossos gostos e aversões em nós, não nos outros. Essa pessoa gosta disso e não gosta daquilo. Essa pessoa... Eu estava dando alguns exemplos para a gente entender, mas o negócio espiritual é sempre olhar para você. Certo? Guilherme Baba, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai seguir depois, porque a gente já passou o horário. É que era uma dúvida relacionada e nem sempre assim eu vejo que eu evito uma pessoa por não concordar com o que ela pensa, mas eu sinto que dependendo do convívio os pensamentos começam a impregnar. Então, tipo, às vezes eu evito porque eu sinto que eu estou me impregnando com aquela ideia que é totalmente oposta ao que eu acredito e o que eu vivo. Entende? E aí até entendo o que a Paula estava falando, que a gente acaba, às vezes, evitando, né, pessoas das quais a gente trabalha, e pessoas próximas, porque você sente que você está se impregnando com aquele pensamento ali, e você fala, não, aí você se afasta um pouco, e para de ter uma convivência maior, assim, e às vezes a pessoa até percebe. O Gurudev falava, boas companhias vão te fazer bem, e más companhias vão te fazer mal. Mas o que acontece? O que Yogananda falava? Não espera que o ambiente vai ser sempre como você quer. E nunca vai ser. Tenha força e maturidade o suficiente para você fazer o ambiente do jeito que você quer. Então, o que significa crescimento espiritual? Não é só equanimidade, mas é a capacidade de não ser igual uma esponja e pegar na negatividade dos outros. Porque se for assim, a gente está perdido. Em todo lugar tem negatividade. E se você tiver essa perspectiva de esponja, em todo lugar, como você vai viver? É impossível você ficar reunido num lugar onde só tenha positividade e que todo mundo vai pensar igual você, mesmo se for dentro de um ashram. 5 pessoas morando juntas, só pensando no mesmo propósito, perseguindo o mesmo propósito, várias ideias diferentes. Então, equanimidade, mas também essa força. Eu não me influencio mais, eu não me afeto mais. Para Maharshi Yogananda, eu já falei isso também. Quando ele ia voltar das palestras dele nos Estados Unidos, ele escolhia o bairro para ir embora, que ele ia a pé à noite, o pior de todos, onde tinha traficantes, onde tinha alcoólatras, onde tinha prostitutas, tudo o que a gente considera de uma energia negativa, ele passava lá e ficava indo e voltando. Para quê? Para purificar. Essa energia não vai entrar em mim, mas a minha energia vai entrar neles. Então, o que eu tenho que fazer? Se no momento agora isso está te afetando e você precisa se afastar, tá bom, mas entenda que isso é uma fuga. Isso não é ser espiritual, é uma fuga. E aos poucos, com oração, no seu ambiente se fala, Deus, mestres, eu não estou sozinho. Não é a minha força, é a de vocês. Venham comigo para o trabalho. Me protejam, sejam você minha força, o meu escudo. Então, com atitude de oração, com essa devoção, com essa entrega e com a sua meditação, a ideia é que nada mais me afete. Esse é o modelo ideal e a gente tem que chegar lá. Certo? Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus e aos mestres por mais essa oportunidade de reflexão, de entender um pouco mais sobre a nossa natureza interior e também inferior. Uma pessoa espiritual não é uma pessoa que não tem negatividades, que não tem defeitos, mas é uma pessoa que aceita essa luta, essa caminhada para se libertar. É uma pessoa que reconhece, mas que se esforça para se libertar deles. Todos os dias, em cada momento, a gente tem essas oportunidades de viver consciente e de se tornar mais livre, de expandir e não se limitar. Um laço
Uma amarra nos prende, nos limita, nos sufoca. E é isso o que fazem as nossas negatividades, os nossos hábitos, os nossos estados mentais inferiores. Que a gente possa viver com cada vez mais consciência, que a gente possa se utilizar dessa clareza, dessa autoanálise, de oração, de meditação e de refúgio na presença divina para se tornar cada vez mais livre. Que a gente não viva mais em vão, que a gente não viva mais imerso na ignorância, que a gente se esforce para despertar. A gente tem tudo nas mãos. Eu agradeço a todos vocês e eu me inclino a todos vocês para essa presença divina e pura. Om. Amém. Jai Guru. Obrigado a todos.